Bom dia. É com muita satisfação que estamos iniciando um novo trabalho aqui na Rádio Jornal Destaque, né, ao vivo também pelo Facebook, né, que é uma novidade enorme para nós. O nosso costume de trabalhar em rádio era só nós e o operador de áudio ali, e hoje a gente tem milhares de pessoas em todas as partes do mundo que poderão estar nos assistindo aqui. O programa Questão Social estreia hoje aqui na rádio, será todas as segundas-feiras neste horário, às 10h30 até às 11h30. Sempre traremos aqui soluções. Não vamos debater problemas, vamos debater e conversar com pessoas que estão procurando as soluções para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas da nossa sociedade, do nosso município, do nosso estado também. Em alguns momentos vamos estar conversando com algumas pessoas relacionadas à questão estadual e também à questão nacional. Teremos muitos convidados, fico muito agradecido pelo convite da direção da rádio para estar ocupando esse espaço. E como estreia, eu não poderia deixar de ter ao meu lado um grande amigo, que hoje está na posição de prefeito do município de Esteio. Se elegeu com 46%, foi? Por aí. 46% dos votos nas últimas eleições do dia 20 e... Só um pouquinho que eu vou passar aqui um material aqui. No dia 20... do ano de 2016, né? Em 2016, assumindo em 2017. Eu gostaria de deixar aqui um parabéns de aniversário ao nosso camarada Roberto, aqui, que está de aniversário, a todos aqueles que estão de aniversário hoje, que eu não preparei uma relação, mas no mês de fevereiro, e aí, parabéns a mim, que fiz aniversário semana passada também. E no ano passado eu tive o prazer de ter o convidado no meu aniversário, o Leonardo Pascoal, prefeito. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa estreia, aqui, onde nós vamos conversar um pouco sobre as questões que mais afligem a muitas pessoas aqui no nosso município. Mas nós não vamos falar dos problemas que estão existindo, nós vamos procurar encontrar as soluções para esses problemas, né? Então, seja bem-vindo e um bom dia, e a palavra é sua agora no momento. Obrigado, Jorge, um bom dia a ti, um bom dia ao Roberto, né? E parabéns pelo aniversário, Roberto, a todos os espectadores, internautas, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. É uma alegria sempre retornar aqui a casa e, de modo muito especial, na estreia do teu programa, né, o programa Questão Social. Para mim é motivo de grande orgulho pela amizade, o carinho que tenho por ti, e tenho certeza que será um programa aí com muito sucesso, com muita qualidade, como a pessoa que tu és. É uma oportunidade sempre da gente estar conversando justamente sobre as soluções que estamos procurando para os problemas da cidade. Cada um de nós procura no dia a dia as soluções para muitos dos problemas. Às vezes problemas de ordem pessoal, de ordem financeira, material, profissional, e cabe a mim buscar soluções para um grande conjunto de problemas, de dificuldades, de desafios que a gente tem no município. Então, vai ser uma boa oportunidade de a gente poder estar detalhando alguns aqui, né, para ti e para todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E já vamos então aqui dando bom dia também aos nossos colaboradores que já estão participando aqui. Bom dia, Ivone, bom dia, Anderson, bom dia, Vera Lúcia Albuquerque. E se vocês tiverem questões, né, estaremos aqui recebendo através do Facebook, né, e estaremos também transmitindo ao nosso convidado para que a gente possa tratar. Vamos começar por onde? São tantas as questões, mas eu vou trazer uma que foi repercussão tanto estadual quanto nacional de um projeto que o prefeito, junto com a Secretaria de Cidadania, trouxe para o município, que é o... Como é que é o nome do programa? Desculpa. Conta Comigo? Conta Comigo. Isso fugiu agora, de vez em quando dá uns brancos. Sim. Né? Acho bom. Eu tive lendo em algumas matérias, né, em revistas e jornais em nível nacional, o quanto isso teve uma repercussão, né? E essa é a importância da participação, governo e sociedade civil.
Como é que se dá esse programa exatamente, prefeito? Bom, o Conta Comigo, ele é um projeto de uma idealização simples, mas com um propósito grandioso. E ele nasce de uma constatação básica, ordinária, que a gente faz no dia a dia, de que o poder público não é capaz de sozinho fazer todas as mudanças ou executar todas as ações, políticas e projetos que a sociedade demanda ou que a sociedade precisa. É necessário que a comunidade, que a sociedade civil organizada também participe, também dê a sua colaboração para que as coisas efetivamente aconteçam. Então, quando nós lançamos no ano passado o programa Conta Comigo, foi com essa ideia, de que os moradores de Esteio ou de outras cidades que tivessem a disponibilidade de ofertar um pouco do seu tempo para ajudar a cidade, para ajudar o próximo, o fizessem de uma forma organizada. Completamos agora, comemoramos na última semana esse primeiro ano do programa Conta Comigo, em que a gente tem 383 voluntários cadastrados, que passam por uma capacitação e que compõem depois um banco de dados que é ofertado para as nossas secretarias municipais e também para instituições sociais do município que são parceiras. E nesse um ano, a gente teve uma série de atividades que foram feitas por voluntários do programa Conta Comigo. A gente pode destacar, e fizemos na Câmara Municipal, a Câmara propôs um ato solene em homenagem a esse primeiro ano do programa Conta Comigo, e lá nós certificamos, a Câmara, na verdade, homenageou 3 voluntárias do programa Conta Comigo, que se destacaram no ano de 2017. Muitos outros poderiam ter sido homenageados, mas, de uma forma representativa, elas então foram homenageadas. A professora Rita de Cássia, que ministra aulas de rugby de forma voluntária, no município, através da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo. Então, ela toda semana dá essas aulas de rugby, foi uma das homenageadas. A Alessandra Vargas, que é uma grande parceira na decoração da cidade, nos eventos que são feitos, então, na Páscoa, no Natal, ela com a turma dela lá, eles nos ajudam de forma voluntária a decorar aqui a Praça do Soldado, vários outros espaços da cidade. E também a Aline, que foi uma voluntária ao longo de todo o ano do nosso programa permanente de educação ambiental que nós implantamos no ano passado. Ela foi uma voluntária na implementação desse programa junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. São apenas 3 de muitos outros que a gente poderia ter destacado lá, que a Câmara poderia ter homenageado, e a gente tem uma expectativa ainda melhor para esse próximo ano. Acho que a gente vai conseguir intensificar essa parceria, esse trabalho com os voluntários que se dispuseram. Isso é uma coisa que a gente trabalha há bastante tempo dentro do nosso município, engajado nessa questão de ser parceiros. Porque muitas vezes, o que acontece? Elegemos o Leonardo Pascoal como prefeito. Você já deve ter ouvido a máxima quando tu assume o cargo de prefeito. A culpa de tudo na cidade é do prefeito. É ou não é verdade? É verdade. Já ouviu isso? Sim, sem tudo, dúvida. Tudo que acontece, ou bom ou ruim, a culpa é do prefeito. E sempre procuramos trabalhar essa questão. É só o prefeito que tem que fazer? É só o governo que tem que fazer? E nós, munícipes, cidadãos, moradores, habitantes deste município, qual é a nossa parcela nisso tudo? Eu acho que tem coisas que são obrigação do governo? Tem. Claro. Essas coisas são obrigação do governo. E a minha obrigação enquanto cidadão? Eu acho que é nesse ponto que o programa tentou entrar. É buscar no cidadão... Nós temos no nosso mapa estratégico da administração, um dos itens que consta do nosso mapa estratégico é envolver a sociedade na administração municipal. E o programa faz isso. Reconhece as deficiências que o poder público tem frente a várias demandas e pede ajuda da sociedade. E cabe à sociedade manifestar ou não a sua intenção de ajudar. Mas cidadania, na sua plenitude, é isso. É cada um compreender o seu papel dentro dessa sociedade e executá-lo. O papel do prefeito ele é muito semelhante ao papel de um síndico de um condomínio. E o trabalho do síndico do condomínio ele é tão mais fácil na medida em que os condôminos fazem a sua parte.
Então, na maioria dos condomínios tem lá a lixeira, né, de uso coletivo de todo mundo, separado, o lixo orgânico, o lixo seco, que vai para reciclagem e tudo mais. O trabalho do síndico se torna mais fácil na medida em que os condôminos separam seu lixo e colocam de maneira adequada o lixo lá no recipiente orgânico e o lixo lá no recipiente seco. Se um condômino botar a sacola do lixo na garagem do estacionamento, botar no quintal, o trabalho do síndico vai se tornar um pouco mais difícil. Complicado. Né? Ou ele vai ter que contratar alguém para ficar fazendo esse serviço que os condôminos não estão fazendo. Então, o trabalho do prefeito, numa complexidade muito maior, obviamente, com certeza. Ele pode ser feita essa analogia com o trabalho de um síndico. Eu acabei de vir agora, estava no Arroio Sapucaia, lá para trás da Unibrasp, da Betanin, lá para quase chegando na 448, né, entre a 116 e a 448, a gente está com o nosso programa permanente de manutenção preventiva ali. Alugamos um equipamento, uma grande máquina lá, né, veio de fora do estado, para fazer o serviço de limpeza, desassoreamento ali do Arroio Sapucaia, que é importante para que a gente tenha uma melhor condição de vazão das nossas águas. E é impressionante o que estava saindo dali de dentro. Impressionante. Nos poucos minutos que eu estive ali, né, saiu pneu, saiu muita sacola de lixo domiciliar, e isso não tem a menor justificativa, porque todos os bairros da cidade o caminhão do lixo passa pelo menos 3 vezes por semana. Todos os bairros. Com certeza. Da região mais pobre, mais vulnerável, até a região mais desenvolvida da cidade, o caminhão do lixo passa com um serviço de coleta regular que funciona bem. Então, para que jogar a sacola do lixo domiciliar dentro do arroio? Não tem nenhuma justificativa. Saiu de tudo ali naqueles poucos minutos que a gente teve ali vistoriando o trabalho dessa empresa que foi contratada. Então isso é um cidadão que não está fazendo o seu papel. Né? Ele está colocando dentro do arroio, está colocando numa boca de lobo, em algum lugar. O que acontece? O síndico aqui tem que ir lá contratar uma empresa que vai ter que fazer esse serviço de remoção desse material e depois de destinação adequada desse material. Quem é que está pagando isso? É o síndico? Não, são os condôminos. Né? Então é importante que a sociedade se conscientize disso, do seu papel, porque tornará tão mais fácil e mais barato o trabalho, né, do síndico e da sua equipe que tem que fazer essa administração. Pegando esse gancho, temos hoje na Secretaria do Meio Ambiente um setor que trabalha a questão da cidadania e do meio ambiente junto às escolas municipais. Perfeito. Existe esse programa? Sim, nós instituímos no ano passado o Programa Permanente de Educação Ambiental, que não é só para as escolas municipais, é para todas as escolas, né? Nós temos isso implantado em escolas particulares, por exemplo, e também com ações fora da escola, né? Ações que são de educação ambiental e que é de atendimento direto da comunidade. No ano passado nós tivemos mais de 2.500 pessoas participando de atividades do nosso Programa Permanente de Educação Ambiental. E isso, claro, é um trabalho de longo prazo. A gente principalmente tem que despertar essa conscientização, enfim, essa sensibilização nas crianças, enfim, nos jovens, para que no decorrer dos próximos anos a gente possa ter uma sociedade mais consciente realmente do seu papel. E esse ano a gente vai ampliar esse trabalho, a gente está agora finalizando a implantação de um centro de referência de educação ambiental, que vai ficar junto ao Galvani Guedes, lá junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vai ser um espaço para que a gente possa levar para lá a comunidade, as escolas, né, turmas de escolas, levar para esse centro de referência de educação ambiental para poder trabalhar lá com os alunos, enfim, ou com a comunidade diretamente, diversos temas relacionados à questão do meio ambiente e que eles possam vivenciar também naquele espaço esse contato direto, essa experiência. Né? Tudo isso é um programa de longo prazo, que a gente não vai ver os resultados tão imediatamente, porque, de fato, isso leva, às vezes, uma geração ou mais para acabar dando resultado, mas é o que precisa ser feito. Né? Talvez, se algumas décadas atrás a questão da educação ambiental fosse uma pauta tão presente, talvez hoje a gente já estivesse colhendo os frutos disso. Que com certeza a gente também não tinha tanta preocupação com o meio ambiente como nós estamos tendo hoje. Até porque nós somos somos os únicos responsáveis, né, por tudo o que temos hoje. Iniciamos lá atrás. Sim. E hoje a gente sente na pele, literalmente, os efeitos, né, dessa degradação ambiental, dessa falta de cuidado,
né? Então, hoje, as pessoas, por estarem sentindo na pele, elas começam a despertar um pouco para isso. Mas, claro que esse trabalho de conscientização, realmente, ele é um trabalho de longo prazo, porque a gente tem que, né, incutir nas crianças lá a ideia de separar o lixo, o orgânico, do seco, depois do seco separar o que é papel, o que é plástico, que são coisas que dão trabalho às vezes. Com certeza. Mas é importante que eles levam essa mentalidade para casa e já cobra do pai, da mãe, ali, dos familiares. Eu agora vou aqui relatar uma experiência pessoal, né? Uma de minhas filhas estava, quando ainda estava em escola, hoje já estão um pouquinho mais adultas, né? Foi implantado por um professor, não foi pela escola, né? Mas foi por um professor que já tinha essa consciência naquela época, né? De fazer em casa a separação do lixo, né? Não era uma coisa que era difundida, não era uma coisa que era aberta a todos. Nós não tínhamos hoje o que nós temos hoje no município, um caminhão que pega o lixo seletivo, né, que há a possibilidade de ser reciclável, nem todo é, mas a grande parte é, né, e trouxe essa ideia para dentro de casa. E foi uma dificuldade para nós pais entendermos isso, com todo o conhecimento que se tinha. Foi uma dificuldade enorme para nós aceitarmos isso. Então, educar desde cedo não significa exatamente que tu também vai ter o retorno dentro de casa. Claro. Mas nós temos que ter esse trabalho. Porque, passados-se anos, hoje, somos conscientes. Mas começou lá atrás. Isso, eu já fui pesquisador na área de educação ambiental, na área do meio ambiente. É uma área que eu tenho um apreço e uma proximidade bastante grande do meu tempo de pesquisa científica realmente. Participei da Olimpíada Internacional de Projetos de Meio Ambiente na Turquia, onde a gente conseguiu, na época, a maior premiação que o Brasil já obteve até hoje na competição, que foi a medalha de prata. Então, esse é um tema que eu tenho um apreço muito grande e a gente está procurando desenvolver soluções realmente, né? E dentro disso que tu falaste da coleta seletiva, esse ano nós vamos começar a testagem de um modelo diferente de coleta seletiva, né? Nós temos uma parceria fantástica com a COTRE, né? com a cooperativa de catadores, recicladores do município. E hoje como que funciona a coleta seletiva? A pessoa se cadastra e num determinado dia, determinado horário, o caminhão da coleta seletiva fica de ir na casa dessa pessoa, bate palma lá na frente, né, para o pessoal entregar. Né? Os coitados sofrem. Mas qual que é essa dificuldade? Esse modelo é um modelo que ele tem uma limitação de crescimento, porque a partir de de uma dada quantidade de pessoas participando, fica muito complicado tu ir casa em casa, bater, daí o Jorge demora um pouquinho ou não está, alguma coisa assim. Isso vai atrasando muito e acaba prejudicando as próximas coletas. Então nós vamos iniciar esse ano, nós vamos comprar mais um caminhão para a coleta seletiva nesse ano. Parabéns. Porque hoje nós temos 3 caminhões operando. Mas qual que é a dificuldade? Sempre que acontece algum problema, e como esses caminhões eles ficam o dia inteiro girando, acaba dando muito problema. Com certeza. Hoje a gente não consegue fazer manutenção preventiva, porque eles estão sempre em atividade, e se algum estraga, tem algum tipo de problema, aquele itinerário tem que ser coberto pelos outros caminhões, acaba dando transtorno, e isso ocorre com muita frequência. E muitas vezes acaba o caminhão também não conseguindo nem passar naquela residência que a pessoa separou. É verdade. Acontece. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar um 4º caminhão, que vai ser um caminhão que vai ficar de reserva técnica. Então, quando tiver que fazer uma manutenção preventiva em algum dos caminhões, quando tiver que consertar algum, a gente vai ter sempre os 3 em atividade, nunca vai parar. E vamos mudar a sistemática, vamos começar uma testagem de uma mudança sistemática semelhante ao que a gente tem hoje na coleta do lixo domiciliar normal. O orgânico, né? Hoje, chamado orgânico. O orgânico. Hoje cada um no seu bairro sabe, né? No meu bairro passa nas segundas, quartas e sextas, por exemplo. Né? No teu passa nas terças, quintas e sábados, por exemplo. Né? Então, a gente sabe, as pessoas se organizam para isso, sempre no dia colocam o seu lixo na frente de casa. O que a gente quer fazer? No outro dia, que não tem a coleta do lixo domiciliar, fazer com que o pessoal coloque. Então, se no meu bairro passa segunda, quarta e sexta o caminhão com a coleta do lixo domiciliar, por exemplo, na terça-feira ou na quinta-feira vai passar a coleta seletiva. Então eu já me organizo e coloco lá, e aí ninguém precisa bater palma nem nada, ele sabe que aquilo ali é material seco,
né, reciclável que foi separado pelos moradores. Com isso a gente consegue ter uma abrangência muito maior, as pessoas não precisam fazer cadastramento, não precisam nada. Tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar o volume coletado de resíduos com essa nova política. Isso vai se iniciar uma testagem nesse ano, dando certo esse projeto piloto, a gente quer levar para a cidade toda, porque com certeza a gente vai ter um ganho de volume coletado bastante significativo, que tem vários ganhos. O primeiro dos ganhos é a questão ambiental, né? É menos resíduos que estão indo para um aterro sanitário. O segundo ganho é o ganho social. Maior volume coletado, aumenta a receita da Cotre, aumenta a renda dos cooperados da Cotre, dos catadores e recicladores. E o terceiro ponto, aumenta o resíduo reciclável, diminui o resíduo do lixo domiciliar, ou seja, a prefeitura destina menos para o aterro sanitário, gasta menos, sobra mais recurso para outras áreas prioritárias. E aí entra a outra questão também, tá? Continuando nessa temática, que também é um assunto que me interessa muito, né? E os catadores? Agora vamos ver o lado social disso. Os catadores que estão na rua. Como é que nós podemos encontrar, né, tem um projeto, tem alguma coisa dentro do conjunto de secretarias que pensa isso, meio ambiente, cidadania, né? Porque eles acabam passando nas ruas e rasgando as sacolas para ver se encontram pelo menos uma garrafa PET, né? Aí, tendo este dia específico né, nós vamos ter essas pessoas rasgando mais sacolas ainda, né? Provavelmente. Tem alguma coisa a ser pensada, já está sendo pensada uma forma de se trabalhar, de repente aproveitar esta mão de obra e transferir ela para essa cooperativa, por exemplo? Existe essa possibilidade, a ideia é isso, né? Que esses catadores hoje individuais, digamos assim, que eles possam, né? Os autônomos, que eles possam realmente entrar numa organização de trabalho realmente organizada, como é a Cotre, né? Porque com essa nova sistemática, obviamente, aumenta o volume. Aumentando o volume, se pode aumentar o número de cooperados e provavelmente se terá que aumentar o número de cooperados, né? Então, por isso que a gente vai iniciar uma testagem, porque a gente sabe desse reflexo realmente dos catadores autônomos que saberão desse dia e tentarão se antecipar à coleta regular, né? A gente sabe dessa dificuldade. Com certeza, E por isso que vai se iniciar uma testagem testando diversos formatos, soluções, para que a gente consiga ter a forma mais adequada. Mas o ideal é que realmente esses catadores autônomos eles possam entrar numa forma de trabalho organizada, como é uma cooperativa, porque lá também eles vão ter outras garantias. E né? outros lá, benefícios eles são, também, né? Lá tem um trabalho, eles têm a questão da previdência, tudo isso, né? Para que essas pessoas também possam ter uma perspectiva de ir progressivamente melhorando a sua condição de vida, né? Hoje a Cotre tem esse nível de organização, então é importante que essas pessoas possam procurar a Cotre, né? Se associar, enfim, né, e a partir dali ter uma nova perspectiva de vida, um novo horizonte. Eu acho que é importante, olha, tempo já está sendo solicitado aqui para nós e eu vou, nesse primeiro momento, nessa primeira meia hora de programa, né, vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos em alguns minutos. Só antes de entrar para o intervalo, eu gostaria de só dar uma lidinha aqui no pessoal aqui, que eu estou meio perdido aqui. Né? Rodrigo Jankowski, bom dia, Rodrigo. Realmente a coleta seletiva é algo muito bom, muito obrigado e continuaremos assim. A Andréia Forte diz aqui que hoje teve a visita do caminhão, conscientização ambiental é um dever de todos, moradores da cidade, concordamos plenamente com isso, né? A Maristela Marques, bom dia Maristela também, obrigado pela sua audiência. A Janaína Santos, bom dia, muito obrigado Janaína. O Ricardo, de novo aqui, o Tomás, a Rosa, enfim, temos aqui uma série de nomes aqui, gente, que senão o Roberto vai brigar comigo se eu não der um espaço comercial para ele aqui. Depois eu retorno um pouquinho mais aqui. Roberto, contigo.
Bom dia, amigos. Voltando, então, agradecendo a todos os colaboradores da rádio que estão nos nossos anúncios aqui, né? E de volta, vamos continuar mais um pouquinho com essa questão ambiental e depois nós vamos mudar mais um outro foco. Conversávamos antes de iniciar o programa com o prefeito, né? E teríamos vários temas, eu acho que teríamos vários programas, né? Sem dúvida, teremos. E já fizemos aqui que a ideia do programa, né, é de trazer todos os lados, né? Ouvir todos os lados. E por isso eu fiz questão de iniciar com o prefeito. Nós vamos fazer o convite, já falei com o prefeito, aos demais secretários, né? Que daí nós vamos tratar pasta a pasta. Educação, a cidadania, a educação com o Marcos Dalbó, a cidadania com a Tatiana Tanara, né? Vamos falar sobre a saúde com o Gerson, né? Vamos falar com o meio ambiente, com a Sabrina, né? Vamos conversar com o Damasceno também sobre a questão de segurança, né? E vamos ver quais são os programas que nós temos em cada área específica, porque aqui nós estamos tendo um apanhado geral, né? Eu não vou conseguir conversar tudo com o prefeito hoje, né? A ideia não é essa. A ideia é de a gente Só para te ter uma ideia, Jorge, só nesse ano de 2018, fora as atividades diárias, ordinárias que todas as secretarias têm, só para esse ano de 2018 nós temos 112 metas de gestão e projetos prioritários em todas as nossas secretarias, que a gente monitora diariamente. Né? Então, são 112 buscas de soluções, né, de alternativas para problemas que a cidade tem, só para esse ano de 2018. Então, de fato, cada secretaria, cada pasta, cada área tem um conjunto aí de pontos que podem ser debatidos, discutidos, bastante grande. E isso tudo está disponibilizado, né, no site da Prefeitura, de forma muito transparente, para que as pessoas saibam qual é o foco de atuação da administração municipal para esse ano de 2018. E eu acho que a importância da transparência, né, que alguns anos atrás, governos faziam o que faziam e o cidadão não sabia de absolutamente nada, né? Eu acho que hoje a importância desses problemas todos que houve em nível nacional, desses problemas, não vamos acusar ninguém aqui, né? Porque tivemos problemas em vários níveis, né? De corrupção e outras coisas do gênero, né? Isso sempre foi muito escondido de nós, né, cidadãos? Sempre foi muito escondido. O prefeito que assumia era o dono da cidade. Já tivemos esses casos. E temos ainda, em alguns municípios, essa ideia de que quando assume é eu que mando e ponto final. Né? Mas, graças a Deus, está mudando esse conceito. Nós temos que ter, assim, ele está naquele momento como prefeito. Como eu coloquei aqui, o Leonardo está, neste momento, ocupando este cargo. Ele foi eleito para isto. E vai assumir e vai responder por isto, né? Isso é importante a gente ter claro em todos os nossos cidadãos. O Leonardo Pascoal não é dono de Esteio. Nós, parcela da população, uma boa parcela da população, em um pleito, o elegeu. Hoje ele não representa só essa parcela, ele representa o todo. Ele tem que pensar o todo. E por isso ele tem um grupo de pessoas que trabalha com ele, que se chama as secretarias e os seus secretários e secretárias, fora as suas diretorias e outras. Mas tem uma parcela que tem que trabalhar junto com ele e que pouco trabalha, que somos nós, cidadãos. O que não tem nos faltado é exatamente isso. Como é o gabinete das segundas-feiras à tarde? É uma questão que eu gostaria de tocar. Como é que é esse gabinete? Como é que essa ideia surgiu? E como é que essa conversa tua, uma tarde inteira, com diversos tipos de situações? Passa para nós, ouvintes, como é que é essa situação. Porque lá dentro do gabinete ninguém sabe como é que acontece. Né? Não é transmitido via live. Não, lá não tem só as fotos. Né? Tem só as fotos. Né? Mas como é que é essa experiência, Leonardo, de tu ter trazido esse espaço de te aproximar e aproximar a comunidade
do gabinete? O gabinete aberto é uma experiência incrível para mim, né? Eu acho fantástico aquela oportunidade de conversar diretamente com as pessoas. Nós já no início da gestão, eu assumi no dia 1º, que foi um domingo, então o primeiro dia de trabalho foi dia 2, que foi uma segunda-feira, 2 de janeiro de 2017. Já na segunda-feira seguinte nós começamos com o gabinete aberto, dia 9 de janeiro de 2017. E de lá para cá, todas as segundas-feiras, nós fizemos o gabinete aberto. Tirando quando era feriado, todas as segundas-feiras de dias úteis, sem exceção, todas elas nós fizemos o gabinete aberto, inclusive agora, janeiro, dezembro, fevereiro, sim, enfim, sem interrupção. Eu me lembro que nos teus dias que tu tirou de férias agora, em janeiro, o Jaime, que estava de prefeito em exercício, conduziu o gabinete aberto, né? E todas as segundas-feiras eu e ele atendemos ali diretamente a comunidade. Claro que é um projeto que bastante cansativo, porque segunda-feira passada, por exemplo, nós atendemos 51 pessoas. Numa tarde, nós já chegamos a atender 86 em uma tarde. Então esse número varia um pouquinho, mas nunca baixa muito, né, em relação a 40, 30 e poucas pessoas, é muito difícil de baixar disso, né? Mas é uma grande oportunidade, porque a gente recebe as pessoas individualmente. Cada cidadão pode trazer a sua demanda de qualquer área, ou às vezes tirar uma dúvida, buscar uma informação. Às vezes vão lá só para agradecer. Semana passada eu ganhei um bolo de nozes maravilhoso, que uma moradora da cidade, né, que teve lá a sua demanda atendida, foi lá levar para agradecer. Então, um gesto de muito carinho, a gente fica muito feliz com esses gestos. Então, tem os mais variados tipos de atendimentos, mas muito tranquilos, né? A gente trabalha de uma forma franca, transparente. Há pessoas que chegam com demandas lá que são impossíveis de serem atendidas. Com certeza. E nós, sem enrolar, sem nada, dizer, olha, isso aqui não dá para fazer por isso, por isso e por isso. Né? Ou não dá para fazer nesse momento, por isso, por isso, por isso. Então a gente age com muita transparência. E aquelas demandas que são possíveis de serem resolvidas na hora, a gente tenta resolver na hora, e aquelas que dependem de alguma tramitação junto a alguma secretaria, algum órgão, a gente registra, encaminha e vai acompanhando e dando os retornos para a população. O percentual de atendimento das demandas do gabinete aberto é um percentual bastante elevado, né? A gente consegue dar uma pronta resposta na maioria dos casos, né? Claro que há situações que fogem muitas vezes à nossa vontade, são alheias à nossa vontade. Mas o gabinete surge... Eu, como vereador, sempre fui um vereador muito disponível, muito acessível, muito próximo, fazia o gabinete na rua, enfim, atendia muito na Câmara. E como prefeito eu não queria perder isso, porque eu ouvia que era uma reclamação de várias gestões, né? Não se consegue falar com o prefeito, é muito difícil, alguma coisa assim. Então nós implantamos o gabinete aberto para isso. Não tem desculpa. A pessoa pode falar qualquer coisa do prefeito. Agora, dizer que não consegue falar com o prefeito, esse comentário eu não aceito. Esse comentário eu não aceito. Porque é só ir lá na segunda-feira. Claro, dependendo do dia, do horário, às vezes vai ter que esperar um pouco mais, um pouco menos. Nós temos 2 outros projetos nós também. Nós temos o Prefeitura na Rua, em que vai daí não apenas eu e o vice-prefeito, mas vai todos os secretários municipais. O ano passado fizemos em todos os bairros, esse ano faremos novamente. Tem o Participa Esteio, que é mais para o final do ano, que a gente já faz junto uma prestação de contas, fora os outros momentos, as outras oportunidades, né? Boa parte da cidade tem o meu WhatsApp também, tem as redes sociais, tem o Facebook, que a gente recebe uma quantidade muito grande todos os dias de mensagens, de comentários, a gente procura responder dentro do possível a todas elas, né? Mas é um volume muito grande, eu faço questão também de cuidar disso pessoalmente, então é um volume de interações muito grande. Né? Às vezes as pessoas reclamam um pouquinho, demoram um pouquinho para responder, alguns minutos, algumas horas, mas é porque o volume de fato é muito grande e a gente não consegue estar 24 horas ligado nisso. Né? Com certeza. Mas o que ninguém pode dizer é que não tem como acessar. Tem sim como acessar, é fácil, né? É direto, não tem intermediário e dentro do possível, com franqueza, com transparência, com dedicação, a gente vai dar a resposta adequada. A gente tem que fazer o seguinte entendimento. Tem coisas que é do prefeito e ele pode executar no município. Tem coisas que ele depende do Estado. Tem coisas que ele depende da União. Né? Então, nem tudo, a palavra final é a do prefeito, é a da Câmara de Vereadores, é a do secretário. As pessoas não têm, nós temos que começar a fazer com que as pessoas tenham esse entendimento de que está certo,
Claro que, se fosse possível, o prefeito resolveria todos os problemas. Claro. Ótimo. Eu ainda sou municipalista. Eu ainda sou tem coisas que são responsabilidade do Estado, tem coisas que são responsabilidade da União, tem coisas que são de responsabilidade do município, e tem coisas que são de responsabilidade da sociedade. Porque também, muitas vezes, as pessoas tentam transferir para o poder público aquele problema que é seu, que é de sua responsabilidade. É muito triste, às vezes, a gente receber lá pessoas que querem, por exemplo, que o poder público dê conta do seu pai, da sua mãe, que já está com uma idade avançada, que tem algum tipo de problema, ou que tem algum tipo de esclerose, alguma doença do sistema nervoso e tudo mais, querendo transferir uma responsabilidade que é sobre o poder público. E a gente tem que entender que nós, enquanto cidadãos, temos as nossas responsabilidades com os nossos pais, com os nossos avós, eventualmente, e com os nossos filhos. Eu costumo, muitas vezes eu digo isso no gabinete aberto, olha, a gente tem que entender que botar um filho no mundo pressupõe certas responsabilidades. E tu sabe que tu é pai de muita criança aqui. É verdade. Indiretamente são algumas milhares. Algumas milhares. Mas muitas vezes as pessoas esquecem das suas responsabilidades. Com certeza. E tentam transferir isso ou para a prefeitura ou para qualquer outro órgão. Mas colocar um filho no mundo, especialmente, pressupõe um conjunto de responsabilidades das quais não se pode se livrar. E tu te obriga por lei, obriga o prefeito por lei a ter um espaço, entre aspas, seria a creche antigamente, hoje é a educação, escolinha de educação infantil, escola de educação infantil, não tem o INHA, mas escola de educação infantil, desde que a criança nasce, até o 9º ano do seu ensino fundamental, é obrigação do prefeito ter isto. Eu acho que assim, eu acho que o ensino fundamental, sim. Eu sou dessa opinião, a minha, pessoal. Jorge Veiga é a minha opinião. Nunca fui a favor de que nasceu, o município tem que dar conta. Não, nasceu, quem tem que tomar conta é pai e mãe. Pai e mãe, porque educação é em casa, não na escola. A legislação coloca que a responsabilidade do município é toda a educação infantil e ensino fundamental. E nós temos conseguido dar conta dessa demanda. No ano passado, Jorge, nós tivemos mais de 1.200 demandas de vagas para creche, ou seja, 0 a 3 anos. Depois, para a escola, nós temos 100% da demanda atendida já desde o ano passado. Mas de 0 a 3 anos, nós tivemos uma demanda de mais de 1.200 crianças que demandavam vagas para creche. Algumas oriundas de 2016, que não tinham sido contempladas, outras que entraram nas inscrições de fevereiro do ano passado e outras que entraram nas inscrições de agosto. Nós viramos o ano com apenas 20 sem vaga, apenas 20 de mais de 1.200. E essas 20 estão sem vaga apenas porque demandam escolas específicas que são mais próximas das suas residências e não há disponibilidade de vaga nessas escolas. Nós temos vagas em outras, mas essas outras escolas não atendem às demandas daquelas famílias. Abrimos na semana passada o novo período de inscrições, o período de inscrições de fevereiro, para as vagas de creche. Foi de quarta até sábado esse período de inscrições. Tivemos 529 inscrições, se não me engano. Agora isso vai para homologação, talvez pode baixar um pouquinho se constatado algum tipo de fraude na documentação, mas não deve baixar muito disso, que nós, nos próximos meses, vamos ter que dar conta de atender mais essa demanda. Então, não nos eximimos disso. Mas, muitas vezes, o que a gente vê? O pai e a mãe exigindo que seja em turno integral. Nós temos critérios para a concessão do turno integral, critérios que são objetivos, e também temos a própria questão da disponibilidade de vaga, da disponibilidade financeira, tudo isso. Mas o que a gente tem que entender? Educação infantil é educação, não é assistência social, é educação. Por isso que já há muitos anos está dentro lá do Ministério da Educação, das Secretarias Municipais de Educação. Antigamente isso era tratado na área da assistência social, porque era uma assistência. O pai e a mãe precisavam trabalhar, tinha que deixar a criança em algum lugar. Era nessa forma. Era um assistencialismo. Era dessa forma que era tratado, como assistência.
Hoje não, hoje já está pacificado que a educação infantil é educação, que há competências que precisam ser desenvolvidas nas crianças desde o 0 ano. Né? Então, nós temos que garantir o direito da criança à educação. Esse não é um direito do pai e da mãe colocar o filho na creche, é um direito da criança. E como tal, nós temos que assegurar esse direito ao acesso à educação, que não significa o turno integral, porque o turno integral é para atender uma demanda do pai e da mãe. Mas nem sempre vai ser possível atender essa demanda, porque essa é uma demanda assistencial. Né? Então, a nossa obrigação é dar a vaga na creche, né? E Esteio tem feito isso de forma exemplar para outros municípios, que só tem concedido por ordem judicial. A gente tem conseguido dar conta da demanda e vamos melhorar ainda mais esse ano. Né? Demos início à retomada das obras da Escola Municipal de Educação Infantil Denise Bortolini, ali, que são ou 240 crianças em um turno ou 120 crianças em turno integral, então vai também ser um grande fôlego aí nesses encaminhamentos, mas as pessoas têm que entender isso, né, que é educação, porque colocar um filho no mundo pressupõe essas responsabilidades. Se eu trabalho, se a minha esposa trabalha e a gente coloca um filho no mundo, quando a gente coloca esse filho no mundo, a gente tem que estar ciente de que nós teremos de abrir mão de algumas coisas, ou de parte do nosso tempo, ou de parte do nosso salário para poder prover essa criança. Há um conjunto de responsabilidades. Sim. E nem todas estas responsabilidades eu posso transferir para o poder público. Mas muitas vezes nós queremos isso, né? Não, que tu resolva boa todos parte os meus das problemas, vezes, né? Boa parte das vezes. Mas por isso que o nosso papel também tem um caráter pedagógico, no sentido de demonstrar isso para as pessoas. Olha, isso aqui é educação, está sendo garantido o direito à educação. O turno integral é para atender um desejo dos pais, muitas vezes. Sim, né? Sim. Claro que aquelas crianças em situação de vulnerabilidade, elas são priorizadas no turno integral. Mas por quê? Pelos pais? Não. Pelas crianças. Porque é um direito delas e porque as crianças em situação de vulnerabilidade, a gente precisa estar mais presente, permitir que elas fiquem mais tempo na escola para poder fazer as refeições adequadas, para poder não estar sujeitas à utilização como mão de obra infantil e outras situações que são possíveis, né? Nessas situações de vulnerabilidade são mais frequentes. Então, mas é para assegurar o direito da criança, não dos pais. E aí entra 2 programas bem interessantes que o nosso município vem trabalhando há bastante tempo em cima deles, né? Eu sei porque eu acompanho esses 2 programas, que é o Prefeito Amigo da Criança, sim, né? Que vem da Fundação Itaú, né? Se eu não me engano. Fundação Abrinq. Fundação Abrinq, né? Abrinq, né? Que foi homologado no ano passado, foi feito, né, uma assinatura nova, né, de convênio o Prefeito Amigo da Criança. E nós temos também uma parceria há muito tempo já com o Grupo Votorantim, né, de Cimentos Votorantim, que é o Construindo um Novo Caminho, né, que são programas que trabalham com a questão do cuidado dos direitos da criança e do adolescente em nosso município. Esse ano vai ter uma modificação. No ano passado nós fomos premiados, né, pelo Instituto Votorantim pelo trabalho feito em 2017 dentro do programa, que teve uma profissionalização bastante interessante. E nesse ano a Votorantim mudou a parceria conosco. Até semana passada o secretário Marcos Dalbó estava em São Paulo, lá numa capacitação da Votorantim, junto com a servidora Aldaísa, que será a referência desse programa, que é a PVE, Parceria Votorantim pela Educação. Então nós estamos pactuando nesse ano com a Votorantim um trabalho na área educacional. O Construindo um Novo Caminho, nós vamos procurar viabilizar ele com outros recursos. A Votorantim deixou de financiar o Construindo um Novo Caminho, né, que será custeado com recursos próprios e de outras empresas, e ela vai custear esse programa na área da educação. Então, mas são parcerias importantes para que a gente consiga realmente atender especialmente essas crianças em situação de vulnerabilidade social. É o que eu digo assim, quando há um comprometimento do governo, né, e quando há um comprometimento da sociedade civil, as coisas andam. Elas vão para frente. Porque o Construindo um Novo Caminho, lembro eu, na época em que veio esse projeto para a gente se inscrever enquanto Conselho da Criança e do Adolescente, porque nós fazemos parte do Fórum da Criança e do Adolescente, e que é parte integrante do Conselho, né, importante também, que é da sociedade civil. Esse projeto foi divulgado para o Brasil inteiro, né, e era por um ano, talvez 2. Foi um dos
pouquíssimos municípios em todo o Brasil que estamos aqui há 7, 8 anos com o programa isso. E renovando sempre. Por quê? Por causa da capacidade e do desenvolvimento que foi realizado aqui no nosso município. Por quê? Porque houve comprometimento de todos os dois lados, tanto do governo quanto da sociedade civil. E eu acho que é nesse ponto que nós queremos tocar. E é isso que nós queremos difundir dentro do nosso programa aqui nesta rádio. Ou seja, vamos nos comprometer. Porque cobrar é muito fácil, Leonardo. Eu cobrar de ti é muito fácil. Muito. Agora, eu estar ao teu lado, enquanto cidadão, e trabalhar em prol de uma coisa que se chama município, é que é o mais difícil. E é isso que nós queremos encontrar dentro do nosso programa. É essas parcerias, é esses comprometimentos, é te trazer aqui mais vezes, se for possível, todas as vezes que for interessante, de te trazer nesse nosso programa, de conversar contigo, de conversar com os demais secretários e de conversar com agentes da sociedade civil que estão fazendo alguma coisa e que muitas vezes ninguém conhece e não precisam conhecer. As pessoas não precisam saber o que eu faço, e sim que eu faço. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar, né? Há quanto tempo nós temos ainda, Roberto? 10 minutos. Então, eu vou encaminhar agora esses próximos 10 minutos para um dos assuntos que a gente tinha comentado, né, antes, né, né, que se diz, nos bastidores, né, e acabamos não entrando nesse assunto, que é um dos assuntos do qual eu tenho um interesse muito, e sou uma pessoa que venho trabalhando muito tempo nisso, que é a questão da política sobre drogas em nosso município, né? Nos foi solicitado, e eu aqui estou representando agora, falando como conselheiro, né? Um plano municipal que vai ser agora colocado dentro do plano municipal de saúde, né? E outro que foi pensado por então vocês na campanha, né? E depois solicitado também, após assumirem o governo, que é a questão do nosso sistema municipal de política sobre drogas. Como é que anda isso dentro do teu entendimento? Como é que nós estamos pensando o governo para essa questão de uma política de atendimento, de uma política de prevenção, de uma política, não de repressão, porque nós não somos assim tão repressivos, né? Não temos tanto poder, isso é mais polícia, né? E nós não somos polícia, né? Como é que tu enxerga esse projeto dentro do governo? Isso vem sendo estruturado desde o ano passado, de forma intersetorial, envolve principalmente a secretaria que hoje nós chamamos de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo e a Secretaria Municipal de Saúde. Então há um link muito grande entre a coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde com a área do desenvolvimento social, desde o ano passado. E para esse ano a gente tem algumas políticas que nós pretendemos implantar para ter mais efetividade. Desde o ano passado, a gente instituiu um comitê técnico gestor na Secretaria de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo para discutir as políticas públicas de forma técnica e buscar soluções técnicas para isso. E implantamos também uma equipe permanente de abordagem social. Porque essa temática da drogadição, ela se confunde muito com a temática da população em situação de rua. É muito próximo, muitas vezes acaba até se confundindo, né? Claro que há os casos de drogadição dentro das famílias, estruturadas e tudo mais, mas esses casos a gente tem um fluxo que funciona melhor, digamos assim, né? Nós temos o CAPS AD, né, de álcool e drogadição, nós temos os leitos de internação no Hospital São Camilo, né? Nós temos uma rede que, quando necessária, precisa ser acionada, inclusive com casos de internação em comunidades, em clínicas, tudo mais. Mas o nosso maior desafio é a drogadição dessa população de rua, né, a população de extrema vulnerabilidade social, porque essas pessoas não vão buscar por conta o apoio e também não terão alguém que os leve a buscar esse apoio, porque ou não possuem família ou possuem uma família totalmente desestruturada. Então, nós fizemos diversas abordagens sociais no ano passado, procurando identificar, mapear tudo isso, e nesse ano
uma das políticas que a gente pretende implantar, está entre os projetos prioritários da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo, é a implantação, a gente não tem o nome certo ainda, mas seria uma república ou um albergue, algo nesse sentido, para essa população em situação de rua, mas com um viés um pouco diferente. Não será como um albergue em que a pessoa chega, dorme, toma um banho, e vai embora. Toma um café, né? E vai embora. Eu estive visitando junto com a secretária Tatiana alguns projetos coordenados pela CUFA, pela Central Única de Favelas, em Porto Alegre. Nós estivemos na Vila Cruzeiro e na Vila Jardim, conhecendo esses projetos. E eles têm um modelo lá de república para essa população bastante interessante, em que há direitos, mas há um conjunto de obrigações por parte daqueles que fazem uso desse serviço. Então eles moram no local, é diferente do albergue em que a pessoa chega, entra e sai todo dia. Né? Nessa república, eles moram lá, é a casa deles, então as coisas deles ficam lá, cada um tem a sua cama já determinada, tem o seu armário, o seu guarda-roupa lá já determinado, enfim, tem o seu espaço, né, a sua individualidade, mas tem um conjunto de obrigações, seja na manutenção do próprio espaço, né, quanto também de oficinas, de atividades e tudo mais. Então, essa é uma política que a gente acredita que pode dar um resultado bastante efetivo nesse sentido. Claro que é um trabalho de formiguinha, mas cada um que a gente consegue recuperar, tirar desse mundo da droga, da violência, da marginalidade, enfim, é mais uma pessoa, né, reinserida na sociedade, com novas perspectivas, com dignidade, com novos horizontes. Esse serviço vai se instalar no prédio onde funcionava a AME, né, nós estamos alugando, né, da Associação Meninos de Esteio, ali na Rua Alegrete, com a Rua 28 de Fevereiro. Então aquele prédio ali está fechado já desde que a AME encerrou suas atividades de abrigamento, e nós vamos fazer a locação daquele espaço para instituir ali essa república, albergue, né, o nome, ou casa de passagem, a gente está vendo qual é o nome mais adequado, né, tecnicamente mais adequado, mas ali também nós teremos um conjunto de oficinas, de formações para essas pessoas e também para pessoas que não estiverem ali, mas que são pessoas em situação de vulnerabilidade. A intenção é ali também criar, num daqueles espaços, uma escola de cidadania para justamente as pessoas em situação de vulnerabilidade poderem, né, ter novas perspectivas, se emanciparem, também não ficar dependendo do aparelho estatal eternamente. Né? E tudo isso dialoga com a política sobre drogas, porque boa parte da população que não acessa os serviços, né, da política antidrogas são essas pessoas que estão na rua, que não tem para onde ir, que não tem estrutura, que não tem nenhum tipo de suporte. Então, com isso, a gente espera poder avançar nisso, poder reduzir essa questão da drogadição no nosso município. E prevenção? Programas de prevenção? A gente tem isso principalmente nas escolas municipais. Né? A gente implantou no ano passado as CIPAVs, que são as Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes e à Violência Escolar, que dialoga diretamente com essa questão da drogadição. É um trabalho de prevenção. E também nós temos como uma das metas de gestão da Secretaria Municipal de Educação esse ano a questão da redução dos níveis de abandono escolar nas nossas escolas municipais. Porque boa parte das vezes o aluno abandona a escola ou pela questão da drogadição, né, ou pela questão do trabalho infantil e de outras coisas. Mas, na nossa realidade, é menos para o trabalho infantil e muito mais por essas questões de violência, de drogadição e tudo mais. Hoje mesmo a gente estava acompanhando as metas da Secretaria de Educação, então se apresentou o plano de ação, enfim, dentro dessa meta. Nós tivemos no ano passado mais de 1.600 registros de abandono escolar. Para ter uma ideia, é um número alarmante para a nossa realidade. Nós temos, entre os alunos matriculados, enfim, nas escolas municipais, conveniadas, a gente tem um conjunto aí de aproximadamente 15 mil alunos. A gente teve mais de 1.600 registros de abandono. Claro que cada isso não significa número de alunos, porque um aluno ele pode entrar na situação de abandono, retornar para a escola e entrar em situação de abandono novamente no mesmo ano letivo, né? Mais de uma vez. Então, 1.600 não representa 1.600 alunos, são 1.600 situações de abandono escolar. Mas, de igual modo, é um número muito assustador para a nossa realidade, que não é de um município de extrema vulnerabilidade, né, de grande pobreza, enfim. Temos as nossas dificuldades, mas temos uma condição socioeconômica mais favorável em relação até a municípios vizinhos. Né? Nossa renda per capita não então, é nós estamos, piores. nesse ano, a gente está implantando um equipamento
integrado entre Secretaria de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo e Secretaria Municipal de Educação, que a gente chama de um equipamento de busca ativa itinerante, em que a gente vai, esse é um trabalho integrado com o programa de busca ativa escolar da Unicef, né, da ONU, sim. em que a gente vai ter uma estrutura que vai fazer busca ativa de forma itinerante nas comunidades para reduzir esses índices de evasão escolar, de abandono escolar, e também, nos casos em que isso for possível e necessário, inserir essas famílias ou essas crianças em programas sociais, enfim, fazer com que eles não fiquem à margem disso, né, que nenhuma criança fique fora da escola, que nenhuma família fique desassistida, porque a gente sabe hoje que mesmo a gente tendo uma estrutura de CRAS, de URAS, enfim, muitas famílias ainda não acessam os serviços por não ter conhecimento, por ter medo, por uma série de fatores. Então a ideia é, com isso, levar o serviço para junto dessas famílias, junto dessas casas, junto dessas comunidades, né? Porque a gente ainda tem um conjunto de pessoas que estão totalmente à margem de qualquer tipo de programa social, educacional ou outro. Não tá, gente. Estourou nosso tempo. É bom, porque é sinal que a gente tem bastante coisa para falar. Isso é muito bom. Eu gostaria de aproveitar, agradecer a presença do Leonardo, agradecer o convite do Roberto e da equipe toda da rádio por termos este espaço a partir de hoje, né? E deixar firmado aqui um acordo já com o nosso prefeito, né? Ele não é meu prefeito, ele é nosso, de todo o município, de que ele será muitas vezes convidado na medida do possível, né? Porque sabemos que não é uma agenda muito fácil, né? Sabemos que é difícil, mas com certeza eu vou estar te convidando mais vezes, porque sentimos e sabemos que hoje nós pegamos duas coisinhas aqui. Um grão de areia. Né? Um grão de areia. Temos muito que conversar. Temos muito que contribuir nessas conversas. Temos muito que ser parceiros. Temos um canal de comunicação. E é importantíssimo. Sabemos hoje que tudo o que acontece nesse mundo, se não for comunicado, como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Né? Não é da idade do Leonardo, né? Mas era o Chacrinha, né? Ele sabe quem é, porque viu nos canais aqueles que repetem os programas, né? Eu assisti ao vivo e a cores, Chacrinha, né? E eu acho que é isso que está nos faltando, Leonardo. Muita comunicação, ou melhor, falta de comunicação. Falta de que o governo vem fazendo. Tá certo que ainda não é tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa é a proposta do programa. É fazer com que nós, sociedade civil, possamos nos engajar cada vez mais com o nosso município. Te deixo os 15 segundos agora para o teu até logo, né? Até o próximo programa, né? Com certeza. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio de ter sido o primeiro convidado do teu programa. Agradecer ao Roberto, a toda a equipe, né, a todos que nos acompanharam, e me colocar à disposição. Como a gente trabalha com absoluta transparência, franqueza, a gente não tem receio nenhum de ir para qualquer tipo de programa e responder a qualquer tipo de pergunta, porque a gente vai sempre falar com a transparência e a franqueza que nos são características, né? Então, sempre que chamado, aqui estarei. O teu convite para mim é uma convocação. Então, por favor, né, use de nós, use do nosso secretariado, da nossa equipe, porque a gente está lá para trabalhar pelos munícipes aqui de Esteio, e não nos falta boa vontade, não nos falta dedicação, não nos falta empenho para buscar resolver os problemas da cidade e trazer as soluções que a nossa comunidade tanto espera. Obrigado. Então, aos nossos ouvintes e espectadores, ou telespectadores, né, através do como é que é? É Live que se diz? Live Facebook, né? Agradecemos a participação de todos aqui, que infelizmente não pude nomeá-los todos, mas depois a gente vai dar um jeito nisso. E que na próxima segunda-feira, a princípio já está pré-agendado, vamos fazer um acerto na próxima segunda-feira, teremos aqui como nosso convidado o secretário de Educação, Marcos Dalbó, né?
teremos aqui e depois teremos outros secretários e secretárias e também da comunidade. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira.